Bom, pessoal, nós vamos tecer alguns comentários aqui sobre esse artigo, que traduzindo significa os resultados do tratamento da trombose venosa ilíaca contralateral após um procedimento de colocação de stent na confluência iliocaval. A gente pode ficar perguntando assim, olha, é curioso, né, você fazer um procedimento de um lado e gerar um problema do outro. Então, talvez a gente falando sobre esses fatores de risco aqui fique um pouquinho mais fácil de entender a razão desses eventos. Uma angioplastia com stent de veia ilíaca comum esquerda, na confluência iliocaval, que é o caso aqui, ele provoca um aumento do risco de hiperplasia da íntima da veia comum direita. Então, a gente se lembra que a íntima é a camada muscular, e se ela sofrer hiperplasia, a luz do vaso vai diminuir. E isso vai contribuir para um aumento de resistência vascular, né? Vai dificultar ali o retorno venoso. Outro fator de risco é a colocação de filtro da veia cava. Pelo procedimento, pelo acesso do cateterismo, pela veia femoral, esse procedimento, ele em si já é trombogênico. Stents de veia ilíaca comum super estendidos para a veia cava. Então, a gente tem que a veia ilíaca, ela conflui para a formação da veia cava, e às vezes um stent ele pode chegar ali próximo dessa confluência e vir atrapalhar o fluxo contralateral. Síndrome de May-Turner é o seguinte, a gente tem ali as duas veias ilíacas confluindo para a formação da veia cava. Você tem a artéria aorta gerando ali os ramos arteriais ilíacos, e quando eles se sobrepõem, a artéria ilíaca direita, ela pode comprimir a veia ilíaca esquerda contra a coluna lombar. Então, essa compressão vai gerar uma restrição de retorno venoso ali também. Tem referências que colocam a síndrome de May-Turner como sinônimo de síndrome de Cockett. Tem outras referências que colocam a síndrome de May-Turner como essa explicação que eu dei para vocês agora, só de comprimir levemente, e a síndrome de Cockett seria a evolução dessa compressão gerar mesmo um efeito vasoclusivo. Aí fica da referência que estiver sendo consultada. Uma trombose que pode ter tido início antes do procedimento operatório, e o abandono da profilaxia anticoagulante. Isso é comum também a falta de adesão em alguns pacientes. Então, o objetivo desse trabalho é relatar esses 4 pontos: a técnica endovascular, a evolução pós-operatória, o segmento e o resultado. E a casuística são 4 pacientes do sexo feminino que se apresentaram com trombose venal profunda iliofemoral direita, decorrente do stent prévio em veia ilíaca comum esquerda, ou seja, esse procedimento que a gente comentou, foi feito o procedimento de um lado e gerou uma TVP do lado contralateral. Também apresentavam dor e edema em membro inferior direito, sendo que uma delas estava apresentando também a flegmasia cerúlea dolinis. Isso quer dizer o seguinte, é um edema, e esse edema, pelo aumento do volume do interstício, causa uma compressão venosa. Isso vai gerar isquemia com dor e também cianose. Elas foram avaliadas com esses exames de imagem, duplex scan e angio-TC, e foi confirmado, né, além do diagnóstico inicial, que tinha uma extensão para a veia poplítea, ou trava-língua aí, veia poplítea, dessa TVP. Exceto uma delas que, em vez de estender para a veia poplítea, ela estendia para a veia femoral superficial direita, e sem o acometimento das outras 3. Também uma TC que revelou a ocorrência de trombos envolvendo a veia cava inferior. E aqui estão as características das pacientes. Aqui está a idade delas, uso de anticoagulante, duas sem uso e 2 aqui, uma com rivaroxabana
e outra com rivaroxabana com clopidogrel. O tempo decorrido após o primeiro procedimento, aquele primeiro procedimento que foi a colocação do stent, para gerar o efeito contralateral. Então está aqui, 15, 24, 28 e 24 em meses. A causa do primeiro procedimento, que foi trombose venosa profunda, ilho-femoral esquerda, em 3 delas, e em uma delas foi aquela síndrome que nós acabamos de descrever para vocês. E aqui as características dos stents, né? Modelo, marca, fabricante, etc. Então essa é a técnica. Bem resumidamente, foram feitas 3 punções venosas, uma para coleta de exames e 2 para infusão de medicamentos e solução salina, com a finalidade de promover a fibrinólise durante o procedimento. Foi feita também a anticoagulação com heparina não fracionada endovascular, 5.000 unidades em bolos, e mais uma punção aqui da veia jugular interna direita para se colocar um filtro de veia cava, um filtro para proteger embolização durante o procedimento. Em 3 situações, em 3 pacientes, esse filtro foi alocado a jusante ali da confluência das veias renais, e em uma delas foi colocada montante, ou seja, 3 acima ali da confluência das veias renais e 1 abaixo. Mais punção por aí, ó. São várias punções. Punção de veia femoral esquerda, hipoplite direita, para se fazer o cateterismo de flebografia diagnóstica, necessária ali, pré-operatória também. E aí sim foi feita a trombectomia farmacomecânica, com injeção de intracoágulo do ativador da plasmina tecidual recombinante, que é o RTPA. E aí, em seguida foi feita a angioplastia com pré-dilatação com catéter balão e a colocação do stent na confluência ilho-caval, ou seja, no finalzinho da veia ilíaca até chegar ali onde ela se encontra com a ponta lateral para formar a veia cava inferior. É interessante pontuar aqui que esse stent ele foi do mesmo tipo do primeiro stent, para que não houvesse diferença de resistência e aí o posicionamento de um deles ali pudesse atrapalhar, né, comprimir o outro. Então ele foi colocado do mesmo tipo para evitar essa situação de em se corrigindo um lado, venha prejudicar o outro, né? E também foi feito o controle com flebografia e ultrassom intravenosa. E aqui segue a evolução pós-operatória. Foram todos para UTI, pós-operatório, em uso de enoxaparina, 1 mg por quilo a cada 12 horas, sendo que uma paciente, ela apresentou hemoglobinuria, depois evoluiu com anúria, insuficiência renal aguda, teve que ser submetida à hemodiálise por 8 dias, mas no final das contas ela teve boa recuperação. E a melhora satisfatória do edema aí de todas as participantes do estudo. No segmento, houve acompanhamento clínico, naturalmente, anticoagulação também, que é fácil de entender o motivo, exames de imagem, que foram os mesmos usados lá durante o diagnóstico e o procedimento operatório. Não houve ocorrência de síndrome pós-trombótica, só que uma dessas 4 pacientes, ela perdeu o segmento. E o resultado ficou fácil de ser construído. Embora tenha havido aquela desistência em uma das pacientes, sobraram ainda 3, ou seja, 75% das pacientes iniciais tiveram o mesmo resultado, então dá para se concluir, ou 100% das que sobraram, né, no estudo, dá para se concluir que a trombectomia farmacomecânica, seguida de angioplastia stent, apresentou boa segurança e boa eficiência. Bom, pessoal, é isso aí. Um abraço e até a próxima.